Amém? Que essa noite a mão do Senhor mais uma vez repouse sobre a vida de todos vocês. Digam que assim seja. É noite de Abraão, é noite de bênçãos, é noite de unção, é noite em que o óleo da alegria estará sendo derramado sobre a vida da gente. É a reunião para quem quer visão, para quem quer vencer, para quem quer ver o milagre acontecendo na tua vida. É a reunião para quem tem sonhos que devem ser ressuscitados. E só tem um que pode fazer isso, o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode ressuscitar sonhos, alegrias, haveres, que muitas vezes foram perdidos, ficaram para trás por conta dos percalços da vida. A palavra do Senhor fala de uma mulher que gastou tudo que tinha com remédios, tratamentos médicos, medicações, gastou tudo que tinha, tudo, ficou na miséria. Existem situações que levam a pessoa ao fracasso, à miséria, à derrota. Você muitas vezes pensa na crise que assola o mundo. O mundo, aquele que vive a fé, não faz parte do mundo, vive no mundo, mas não faz parte, não está sujeito às condições humanas. É isso que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. Aliás, Ele mesmo falou sobre si, claramente acerca disso, que Ele estava no mundo, mas Ele não era do mundo. Ele não era do mundo. Quer dizer então, bispo, que Ele era um marciano? Quer dizer então que Ele era um ser de outro planeta? Não. Quer dizer que Ele era regido pela bandeira dos céus, da fé. E Ele estava sobre a bandeira de Deus. Por isso que diz a Escritura Sagrada, João capítulo 8, anota aí, versículo 23, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou. Diga glória a Deus. Disse Cristo Jesus: vós sois cá de baixo. Cá de baixo. O que é ser cá de baixo? É viver segundo as leis que regem a naturalidade. É viver segundo as regras naturais. É ser uma pessoa comum, um homem natural, que não compreende o sobrenatural, a visão de Deus. E, consequentemente, ele está sujeito às ordens, à ordem, natural das coisas. O que é uma pessoa cá de baixo? É alguém que está sujeita à ordem natural das coisas. Isso significa que se a economia sinaliza a crise, aquela pessoa cai com os que caem. Isso significa, se a medicina sinaliza que o problema que você contraiu não tem cura, a pessoa, ela tem que viver segundo a ordem natural das coisas. E, consequentemente, ela vai padecer, vai sucumbir e vai perecer por conta daquela situação patológica que ela contraiu. E ela não vai ter condições de mudar esta situação se ela vive segundo a ordem natural das coisas.
Então, se você foi acometido por um mal, por algo que não tem cura segundo a medicina, ou seja, nós estamos falando das coisas cá de baixo. Se você então, segundo a medicina, a ciência, a biologia, a física, a química, ou seja, segundo as leis cá de baixo, você vive segundo a ordem natural delas e você está sujeito a elas e somente a elas. O senhor bispo está sujeito somente às leis cá de baixo? Não. Eu estou sujeito às leis cá de baixo também. Porém, em momentos da minha vida, que eu precise manifestar uma fé, para abrir uma porta numa parede onde não existe acesso ao lugar que eu quero chegar, aí eu entro no mundo espiritual que a fé produz. E aí eu vou para um mundo ao qual eu pertenço, que é o mundo do poder sobrenatural das coisas lá de cima. São dois mundos, o mundo cá de baixo e o mundo lá de cima. De maneira que quando eu recebo um diagnóstico, aonde, por exemplo, eu ouço, olha, seu Amaury, segundo a medicina, é mesmo que o médico está dizendo para mim, segundo as coisas cá de baixo, não tem jeito para o problema que você tem. Eu respeitosamente digo, doutor, o senhor está certo. O senhor está certo porque o senhor estudou medicina. A ciência médica é uma ciência cá de baixo. E o senhor está corretíssimo quando afirma isso. E muito obrigado pelo diagnóstico preciso, porém, eu pertenço a um mundo que não é um mundo cá de baixo apenas. Eu estou nele. Por que eu digo apenas? Porque eu estou nele, assim como disse Jesus. Porém, existe algo lá de cima, que eu não sei se o senhor tem o conhecimento dele, que diz que mesmo que eu esteja desenganado pelo mundo cá de baixo, mesmo que eu esteja desenganado pela ciência cá de baixo, existe uma fé sobrenatural do mundo lá de cima, que me diz que ainda que pelas leis cá de baixo não tem jeito, pela lei lá de cima tem. E a situação vai ser revertida. Porque os céus sempre foram maior do que a terra. Vivemos nela, mas somos do mundo lá de cima. Diga glória a Deus. Estamos sujeitos a qualquer adversidade, assim como o próprio Cristo Jesus, segundo a própria palavra disse, estou sujeito a qualquer homem, sujeito às mesmas, o quê? Adversidades, dificuldades, circunstâncias. Jesus sentia fome? Sim ou não? Sentia dor? Se furasse, Jesus saía sangue? Ou seja, ele pertencia, ele vivia no mundo acá de baixo, mas a sua fé, sua visão, não estava no mundo cá de baixo. O mundo cá de baixo é circunstância do momento em que nos encontramos. Nossa alma, nossa visão e os nossos olhos estão focados no mundo lá de cima. De maneira que quando nós nos deparamos diante de situações, de obstáculos, de barreiras naturais, ou seja, de coisas do mundo cá de baixo, aonde qualquer pessoa que vive segundo as leis e a vida regidas pelo mundo cá de baixo param, aquele que é do mundo lá de cima continua, porque a sua fé ultrapassa o obstáculo, faz aquilo
que aos olhos humanos é impossível de ser o quê? De ser feito. Diga glória a Deus. Aos olhos humanos é impossível de ser o quê? De ser feito. Aos olhos humanos é impossível de ser feito. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: o senhor discute religião? Eu falei: eu não prego religião, imagine discutir. Eu não falo sem discutir, mas a gente discutindo. Eu falei: então fica difícil da gente debater. Eu falei: debater, podemos debater qualquer assunto, fica à vontade. Eu falei: não, mas não vai dar, porque você vai falar uma coisa, você vai falar que Jesus cura o canceroso, e eu vou dizer que o câncer não tem cura, então a gente não tem como discutir. Eu falei: depende, tem como discutir sim, o problema é que você está misturando dois mundos. Você quer discutir algo do mundo cá de baixo, usando referências do mundo lá de cima, e são dois mundos totalmente o quê? Diferentes. Aí ele começou e perguntou assim: o câncer tem cura? Eu falei: em qual dos mundos? Ele: no cá de baixo. Eu falei: não. E como vocês falam que tem? Eu falei: porque eu estou falando de outro mundo. Que mundo é esse? Você não conhece, como é que eu vou discutir? Não tem discussão mesmo não. São dois mundos totalmente o quê? Jesus disse: vivo neste, mostra aí na Bíblia, mas eu pertenço ao de lá. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Eu estou, é diferente. Estar é uma coisa, ser é outra. Nós vivemos num mundo cá de baixo, onde sentimos dores, sim ou não? Recebemos prognósticos negativos, é ou não é verdade? Quando a economia sinaliza: olha, vai ter crise, o problema vai ser sério, a coisa vai pegar, a situação está caótica, vai muita gente perecer, perder emprego, a miséria vai assolar, vai acabar com tudo. Eu pergunto: esses prognósticos estão certos ou estão errados? Certos ou errados? Depende do mundo que você está falando, meu filho. Estamos falando do cá de baixo? Está correto mesmo, crise. Existe crise? Sim ou não? Depende, qual do mundo, estamos falando, nós estamos em que mundo aqui? Cá de baixo? Com certeza, não sei quantos milhões de desempregados, fome, miséria. Um mendigo pode prosperar? Sim ou não? Não sei, qual mundo que a gente está agora? Qual do mundo? Eu estou falando de que mundo? Um mendigo pode se assentar entre os príncipes? Sim ou não? Não sei. Depende do mundo que você está perguntando. Em que mundo que você está perguntando? Qual mundo? Do cá de baixo? Duvido. Eu visto saia se um mendigo prosperar. Visto saia. É o quê? O mendigo prosperou? Mas aí a gente está falando do lado de cima. Você falou cá de baixo. Não, estou falando do cá de baixo. Cá de baixo é uma coisa, lá de cima é outra. Pergunta para mim se uma estéril pode ser mãe de filhos. Pergunta para mim se um cego de nascença pode enxergar. Pergunta para mim, bispo, um cego de nascença pode enxergar? Pergunta. Vou apontar o microfone e dizer: pergunta. Eu sei lá que mundo que você está querendo saber. Nós estamos em que mundo agora? O cá de baixo? Um cego de nascer enxergar? Duvido do como meu sapato e a gravata se um cego de nascer enxergar. No mundo, cadê? Nós estamos falando do mundo o quê? Bom. Quando nós chegamos e dizemos: você que está desenganado, vem porque o milagre vai acontecer. Mas eu fui desenganado pelo médico. Mas o meu Deus vai curar. Eu estou falando do mundo lá de cima, ao qual os nossos olhos devem estar sempre o quê? Apontados. Quando Deus, Ele disse: dois mundos.
Jesus disse 2 mundos. Mostra lá na Bíblia. Vós sois cá de baixo. Eu não, eu sou lá de cima. Diga glória a Deus. Ah, tá ruim para todo mundo. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu alguém dizer isso para você? Ih, fulano, tá ruim para todo mundo. Quem já ouviu? Quando você ouvir isso, você diz assim: tá ruim para tu só. Tá ruim só para você. Mas não tá ruim para todo mundo, não. Depende. Você está falando cá de baixo? É cá de baixo. Ah, aí tá ruim mesmo. Aí a desgraça pegou mesmo. Tá? Vai ficar pior. E vai ficar pior. Você pode falar assim. Agora, você que é do mundo lá de cima, você vai dizer: não, tá ruim só para quem é cá de baixo. Mas não tá ruim para todo mundo, não. Para todo mundo, não. Tá ruim para quem é cá de baixo. Quem vê as estrelas dos céus e enxerga a grandeza de Deus, não vai ter tempo ruim. Não existe morte, não existe crise, não existe obstáculo, não existe nada que impeça um filho de Abraão de chegar aonde quer. Sabe por quê? Porque um filho de Abraão não olha para baixo. Ele não olha para baixo. Ele ergue os olhos. Ele ergue os olhos. A orientação do Pai e olha para cima. E o Senhor convida-nos hoje a olhar para o mundo lá de cima. Diga glória a Deus. Então fique de pé e glorifique o nome do Deus vivo agora. O Senhor, filhos de Abraão, o Senhor nos convida aqui hoje. O Senhor nos convida aqui hoje a olharmos para o mundo lá de cima. Diga glória a Deus. Você que vivia no mundo cá de baixo. Você que vive no mundo cá de baixo. Aí você pergunta: bispo, e o senhor não vive não no mundo cá de baixo? Não, viver no sentido de existir, sim. Mas no sentido de bitolar a minha mente dentro de uma pequena cabana de comodidade e naturalidade, viver segundo as ordens e leis naturais da vida. Não, eu não vou viver assim. Por quê? Porque eu já saí da tenda. E hoje o Senhor te convida a sair da tenda. Diga glória a Deus. Hoje o Senhor te convida a sair da tenda, erguer os olhos e enxergar um mundo lá de cima que você passava batido tantas vezes na vida e nunca percebeu que ele existia, que ele é real, e ele é o mundo que deve reger a vida da gente, é o reino dos céus. Diga glória a Deus. Segundo as leis que regem este mundo. Quando um rapaz correu atrás do profeta Eliseu, desesperado, porque ele tinha sofrido um prejuízo muito grande. Era uma pessoa que não era de grandes posses, e para angariar alguma coisa, conseguir resolver algo e ganhar um dinheiro, ele estava ali cortando uma mata à beira de um rio. E para ele fazer isso, ele teve que pedir um machado emprestado. Para você que não tem noção das épocas, dos tempos, das coisas, naquela época, um machado era um instrumento muito caro, caríssimo, muito caro, tipo muito. Para confeccionar um machado hoje,
você tem uma siderúrgica que dissolve o aço, faz lá o molde, né, irmão? O senhor é metalúrgico? É? E ali você pega aquele aço, coloca naquela forma de uma máquina que custou caro para ser feita. Máquinas pesadas, que funcionam ali com muita energia. E ainda assim é trabalhoso, mesmo com toda a tecnologia. Aí lá do outro lado sai uma barra de ferro já polida, passa-se ali no esmeril, faz a afinação final e coloca-se na madeira que já passou por um torno também, depois de ser processada, e ali sai um instrumento do machado, que hoje deve custar cerca de quê? Quanto custa um machado hoje? Quanto? 100? Misericórdia, é caro, continua caro ainda. É? Um machado de respeito. Um machado de respeito, uns 100 reais. Tramontina. É? É isso aí mesmo? E eu achei engraçado, eu achei que era muito mais barato. Ainda está caro. Agora imagine, meu irmão, naquela época. Imagine naquela época. Em que para você conseguir moldar primeiro você tem que achar o ferro. Achar o ferro. Depois você tem que produzir o ferro. Você acha que ferro dá assim no chão? Não, dá o minério. Ele tem que passar por um processo. Ele tem que passar por um tratamento para se transformar naquele ferro que você vê. Então imagina a trabalheira que era. E para você conseguir fazer e forjar um machado, era muito caro. Muito raro e caro. E aquele rapaz conseguiu aquele machado para trabalhar. O que acontece? Ele vai dar uma machadada na árvore e o machado voa longe. Parecia uma tacada de beisebol. Quando ele faz assim com o machado na árvore, ele faz isso, parecia uma tacada de beisebol. O machado voou, caiu lá no meio do rio. E aquele rapaz entrou em desespero, porque o machado era emprestado. E ele tinha que devolvê-lo ou pagá-lo. E se ele não tivesse condições como não tinha, ele ia pagar como? Você sabe como é que o povo pagava antigamente as dívidas? Hoje o nome vai para o SBT, né? SBT não. SPC. Serasa. Ceasa. Hoje o nome vai para o SBT, para a Ceasa. Mas antigamente, quando você não conseguia pagar a dívida, sabe o que acontecia? Você perdeu meu machado, você tem que pagar, não tenho condições, então vou botar seu nome no SBT. Não, meu filho, na Ceasa, não. Serasa, né? Não, nem negócio de botar nome Ceasa, não. Você vai pagar, é escravo. Você vai ter que virar escravo até você conseguir pagar o machado. Quer dizer, ele ia pagar o preço que era um instrumento, ele ia trabalhar para o resto da vida de escravo. Por isso o desespero dele, quando o machado caiu no meio do quê? Do rio. É o mesmo desespero de um empresário que de repente recebe uma notícia de que suas contas foram bloqueadas. Quem aqui viveu uma época que você tinha um dinheiro na caderneta de poupança, que quando você achou que era seu, meu filho, você só recebeu a bomba? Não é mais não. Amarra esse fantasma, irmão. É o mesmo desespero de alguém que recebe a notícia de que a bolsa despencou e todas as suas ações caíram juntas, e de uma noite para o dia a pessoa dormiu rica e acordou na miséria, devendo a todo mundo. E quantos casos que já vimos de gente que entrou em desespero a tal ponto de pegar uma arma e atentar contra a própria vida. Quem já viu casos como esse? É o desespero daquele rapaz que perdeu o ferro do machado também no meio do rio.
Não precisa ser empresário, não, ou, sabe, não precisa ser industrial, empresário, não. Às vezes uma simples trabalhadora, um profissional, um funcionário, que só tem aquela condição e fonte de renda para colocar a comidinha dentro de casa, para os filhos, muitas vezes o leite, a fralda descartável, que custa horrores, misericórdia. Esses dias eu fui na farmácia comprar alguma coisa, e aí uma pessoa do lado pediu um pacote de fralda descartável, e perguntou assim, quanto é que é? Aí a moça falou o preço da fralda. Rapaz, eu me tremi todo. Eu falei, meu Deus do céu, é caro assim mesmo, é? É? E ali você sabe que o menino vai trabalhando e vai jogando fora, né? Ainda bem que no meu tempo era o tempo daquela fraldinha que você botava o broche. Minha mãe fazia lá me limpava, jogava o talquinho, aí fazia um pacotinho assim, parecendo embrulhando pão, dobra para um lado, dobra para o outro, dobra em cima, faz a volta, pega o broche. Eu tinha um medo daquele broche, eu chegava a encolher a barriga assim, não só a barriga, outras partes também, eu encolhia geral, eu morria de medo daquele broche. Viesse com arma para cima de mim, com faca, não tinha mesmo. Quando fazia assim com broche, e geralmente tinha uma cabecinha de um gato assim no broche. Eu tinha um medo daquele gato. Ainda bem que no meu tempo não tinha, o pessoal não teve essa ideia de fralda, né, descartável. Eu nasci antes da ideia. E caro. E aquela pessoa só tem aquele emprego para manter o filho, a família alimentada, o povo, a casa, a água, a luz, a dignidade. Só tem aquele dinheiro para manter a dignidade. E de repente essa pessoa recebe a notícia que o nome dela está onde? No aviso prévio. Então ela fica sem chão, é ou não é verdade? Sim ou não? E não tem esse negócio, não pode ser grande, pode ser o quê? Pode ser pequeno. A ameaça pode vir a qualquer um. Desde o rei até o funcionário do mais baixo escalão. Quando recebe a notícia da instabilidade, o chão some debaixo de quê? Dos seus pés. Nessa hora só existe uma diferença que pode acontecer na vida do ser humano. Não adianta chorar, não adianta se espernear, não adianta, sabe, se lamentar, não adianta gritar, não adianta pegar aquele negócio que dá sorte, a pata do gato, do gato não, do coelho. Meu filho, nessa hora, só existe uma coisa que pode ser feita para mudar a vida de uma pessoa. É quando ela clama ao Deus de Abraão. Só Ele pode mudar a situação. Só Ele. Quem a Ele recorrer vai ser atendido. Quem a Ele recorrer vai ser fortalecido. Qual a diferença de um empresário que perdeu tudo, de um rei que perdeu o trono, de uma empregada doméstica que perdeu o emprego e daquele rapaz que perdeu o ferro do machado? Qual a diferença? Nenhuma. Todos eles, o chão sumiu debaixo dos seus pés. A única diferença é quando nós clamamos ao Deus de Abraão e aquele rapaz voltou os olhos para ele. Se todos fizessem o mesmo, é ou não é verdade? Sim ou não? Se todos fizessem o mesmo, como disse o Senhor a Israel: Israel,
Ah, se tu me ouvisses, Israel. E aquele rapaz voltou os olhos para o Deus de Abraão. Confiou e voltou os olhos para o Deus de Abraão. Agora veja como são as coisas. Ele vai até o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando ele chega até o profeta, mostra lá a palavra para mim, por favor. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Segundo Reis, quanto? 6, versículo 5. Ele gritou e disse: ai, meu Senhor. Ele clamou a quem? A quem? Porque era emprestado, e trouxe, expôs a sua situação ao dano, ao prejuízo, a olhos humanos irreparável que ele havia sofrido. Ou era reparável? Era reparável ou irreparável? Com todo o equipamento que tem hoje, eu quero ver você pegar um cilindro, uma roupa de mergulho, um barco e achar um ferro de machado jogado lá no meio do Rio São Francisco. Eu digo que você é macho mesmo. Eu estou falando de hoje. Agora imagine naquela época, qual o recurso que havia para ele poder achar aquele ferro do machado? Aquele ferro do machado devia estar uns meio metro debaixo de... Meio metro? Devia estar uns 3 ou mais metros debaixo da lama do rio, da correnteza que passava ali, que não era nem mais ali que ele estava em outro lugar, enterrado em outro canto. Eu quero ver. Hoje cai alguma coisa no mar, na água, com equipamento, com radar, com diabo 4, ninguém consegue nem achar. Queria ver achar aquele ferro de machado no meio do rio, da correnteza, embaixo, enterrado debaixo da lama. Quem é que vai achar aquele ferro de machado? Quem é que vai achar? Então o dano que ele sofreu a olhos humanos foi o quê? Irreparável. Mas irreparável, tratando-se do mundo lembra da palavra? Irreparável. Ô bispo, aquele prejuízo que ele sofreu foi irreparável? Pergunta para mim se foi irreparável. Não sei, nós estamos falando de que mundo? Cá de baixo? Ah, com certeza, irreparável. Ué, a senhora por acaso imagina que alguém pudesse encontrar um ferro de machado lá no meio da correnteza do rio que passava lá enterrado debaixo da lama? A senhora, então, com certeza era irreparável. Era irreparável uma situação como essa, tratando-se do mundo cá de baixo. Mas quando ele grita, ai meu Deus, ele já está fazendo o que Abraão fez, elevando a esperança dele para onde? Para o mundo lá de cima. Diga glória a Deus. De onde vem o socorro? Socorro não vem de baixo, não, vem do alto, dos montes. Nós devemos elevar os olhos para o mundo lá de cima, porque ele tem autonomia sobre o mundo cá de baixo. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. E aquele rapaz faz o que você veio fazer aqui hoje. O que você veio fazer aqui hoje? Você veio me ver? Não. Você não veio me ver. Eu nem. Não, você veio aqui por quê? Porque você não tem o que fazer dia de sábado? Não. Você veio aqui por quê? Você podia estar em casa descansando, não é verdade? Não, mas você está aqui. Por que você veio aqui? Você veio aqui porque você veio em busca do Deus de Abraão, da noite de Abraão, uma reunião que foi feita para você. Por isso você veio aqui, por isso que nós estamos aqui. E aquele rapaz fez o que você fez. Ele foi no endereço certo, poderia dizer, na reunião indicada para aquilo. Ele corre e procura quem? O profeta. O que diz a palavra mesmo lá em 2 Crônicas 20:20? Crede em Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e o quê? Quando ele se viu sem chão, ele corre a quem? Ao profeta. E ele expõe o que aconteceu. Senhor,
E agora o que vai ser de mim? Porque era emprestado. Então vem aqui a visão, a palavra profética de Eliseu, que chega para aquele rapaz e diz: aonde caiu? Onde caiu? E o rapaz então mostra a Eliseu o lugar. Agora presta atenção nisso aqui que é forte. Então Eliseu vai e corta o quê? Um pau. O que é pau? Pau é o quê? Madeira. Um pedaço de madeira. Lá no meu interior fala pedaço de pau mesmo. Eliseu vai e corta uma madeira. E o que Eliseu faz? Ele lança a madeira na direção, mais ou menos, aonde o rapaz aponta que o ferro do machado, o quê? Quando ele lança a madeira sobre o rio, o que acontece? O ferro do machado faz o quê? Flutua. Flutua e agarra na madeira. Agora, nesse momento tem gente desligando a televisão, me xingando de tudo que é nome bonito. Nesse momento tem gente gritando aos berros, dizendo: você é um ignorante, esses crentes são isso, são aquilo outro. Por quê? Porque eles estão discutindo as leis físicas do mundo cá, e nós estamos falando de algo que pertence ao mundo lá. O ferro do machado pode flutuar na água? Depende, a gente está falando de qual mundo? Do de baixo? Impossível. Aí eu estou com o irmão que está querendo quebrar a televisão. Aí eu estou com ele. O problema, meu jovem, é que nós estamos falando do mundo lá, e quando a gente entra aqui na noite de sábado, nós não viemos aqui buscar o mundo cá de baixo. Eu não sou um palestrante, eu não vim aqui lhe incentivar, eu não vim aqui lhe trazer uma palavra de autoestima, eu não vim aqui ensinar você a trabalhar. Como é que eu vou ensinar você a trabalhar? Aqui tem advogados, aqui tem juristas, tem engenheiros, vendedores. Aqui tem pessoas que trabalham no ramo imobiliário aqui, olha, tem corretores aqui que tem mais de 20 anos no mercado, 30, se brincar 50. Como é que eu vou ensinar você a vender um imóvel, a levantar papelada, analisar e avaliar um terreno? Quem sou eu para ensinar você isso? Eu não era nem nascido e você já trabalhava com corretagem. Você acha que eu vim ensinar as coisas aqui de baixo? Não. E você está aqui porque você sabe que o que você veio receber aqui não são coisas do mundo cá de baixo. Eu não sou palestrante. Eu não sou palestrante. Eu não sou conferencista. Eu sou sacerdote. Eu vim trazer para você a visão do mundo lá de cima. Lá de cima. E a visão do mundo lá de cima não vem com palavras eloquentes, não vem com técnicas de abordagens, de filosofia de trabalho, de metas ou de ensino. Vem quando você se submete, quando você crê na palavra do profeta, quando você fecha os olhos e recebe uma oração, quando você se unge com azeite, quando você olha e contempla as estrelas que resplandecem nos céus do Braz e diz: Senhor, Pai, me dá visão para me sair dessa crise. E você recebe do alto o que vai fazer a diferença na sua vida, porque é Deus quem te dá. Homem nenhum pode te dar estas coisas, só o Senhor. Só o Senhor pode te dar. Pouca eficácia teria eu ou qualquer profissional da área qualificado, que não é nem o meu caso, para lhe dar instrução de como você deve se comportar
no mercado de trabalho. Ele vai lhe ensinar a técnica, ele vai lhe ensinar ele vai te ensinar as regras, mas ele não vai trazer a você o que faz a diferença. E o que faz a diferença na vida da gente não são regras, nem técnicas, porque não é do mais veloz, não é do rapaz, a palavra de Deus é espetacular. A palavra de Deus é 10, é 100. Quando a Escritura diz que não é, quando a Escritura diz que não é dos ligeiros o prêmio, Eclesiastes 9, versículo 11, vi ainda debaixo do sol. O que é debaixo do sol? O que é debaixo do sol? Estamos falando do mundo que fica onde? O mundo cá debaixo. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. O favor é a recompensa, o alcance do mérito. Porém, tudo depende de quê? Do tempo e do acaso. Ou seja, das coisas que não pertencem ao mundo cá de baixo. E aonde estão o acaso e o tempo? Aonde está o bem lhe parecer? Você já leu isso na Bíblia? O Senhor engrandece, enriquece, abençoa aquele a quem bem lhe parecer. Isso são coisas de qual mundo? Do cá de baixo ou do lado de cima? Então, de quem é o prêmio? É do ligeiro? Não. Você acha que a sua resposta vai vir daqui? De baixo? Maldito pastor que queira usar técnicas cá de baixo para abençoar você. Porque o objetivo do homem de Deus é trazer as coisas do mundo lá e não do mundo aqui de baixo. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo? Então quem recebe lá de cima, aí sim faz a diferença. E lhe digo mais, não é do ligeiro o prêmio. Não é do ligeiro o prêmio. Quem é o cantor que vende mais discos? Estrelinha? Quem é o cantor que vende mais discos? É o que tem a voz mais bonita? Não. Muitas vezes, o que tem a voz menos harmoniosa faz mais sucesso do que aquele que tem a voz mais, trabalhada. É ou não é verdade? Às vezes o cara tem aquela voz de tenor. De noite eu vou para a cidade. Bonito, né? Saudade. Aí vem um outro com a voz fanha, parecendo que engoliu um gato. Vende muito mais do que o eu estou inventando aqui. Isso não é fato, não? Quantas vezes o inteligente, diplomado, pós-graduado e mestrado, é funcionário de um iletrado? Quanta incoerência. E eu pergunto, é incoerência? Sim. Se falarmos no âmbito e na ótica do mundo cá
Aí é incoerência mesmo, mas quando falamos do mundo lá de cima, a palavra é clara. Não é do inteligente o prêmio, é daquele que alcançou por valores e coisas de um mundo que não é esse aqui de baixo que nós tratamos, por leis que não são as que regem a nossa vida natural. Por isso, quando eu chamo você aqui e digo, receba a visão, você está recebendo de lá de cima. Aquele rapaz que viu o chão fugir debaixo dos seus pés, não, receba. Aquele rapaz que viu o chão fugindo debaixo dos seus pés, e desesperado correu até o profeta e disse, socorre-me, me ajuda, porque eu tive uma perca muito grande. Eu tive uma perca muito grande. E agora eu não tenho mais o que fazer. Porque o que eu perdi, pela ordem natural das coisas, é impossível que eu consiga de volta. Mas aí o profeta manifesta ali o quê? A fé. Lança um pedaço de pau na água, o ferro do machado flutua. Um ferro do machado não pode flutuar. Sim, doutor, eu concordo. Se falarmos do mundo cá, mas quando se trata do mundo cá de cima, ferro de machado flutua. A água do mar se abre. Sai codornizas de dentro do mar. Fogo desce do céu. Jumenta fala. Morto de 4 dias, que já estava em estado de putrefação, ressuscita. E por aí vai. E por aí vai. Empresários que perderam tudo, recuperam o que tinham perdido. Pessoas que lutaram há anos por um emprego, podem tornar-se o patrão, o dono do seu próprio nariz. Você que olha e diz assim, quem tem diplomas e graduados e mestrados e pós e doutorados, não conseguiu isso aqui, como é que eu, sem nenhuma condição ou instrução, vou poder conquistar uma vida melhor do que aquele que está cheio de canudos debaixo do braço? Por quê? Porque você pode recorrer ao mundo lá, e o mundo lá de cima é um mundo do impossível, é o mundo da fé, é o mundo que faz aquilo que foge até do entendimento. Glória a Deus. Quem está entendendo? Eu vi uma senhora dando testemunho aqui outro dia na igreja, e ela disse, olha, depois que eu passei a ser dizimista, apóstolo, eu estou vendendo bolo, meu bolo faz o maior sucesso, todo mundo compra o meu bolo, todo mundo come o meu bolo, lá eu boto os bolos, lá não fica um bolo. E ela parece que trouxe um pedaço de bolo para o apóstolo, e o apóstolo comeu o bolo. Quando ele comeu o bolo, ele fez... Não era tão bom, nem bom o bolo não era nem lá essas coisas. Mas quando Deus manda, meu filho, você conhece a história, né? Quando Deus dá ordem, quando vem lá de cima, aqui embaixo tem que acatar. Vende muito. Mas vende muito por quê? Porque quem come acha bom, maravilhoso, divino, sobrenatural. Talvez se o apóstolo comprasse o bolo, seria saborosíssimo. Mas como ela deu... Ué, não sei se você entendeu o que eu falei. Deus quer trazer a prosperidade para aquela mulher. Ora, se quem compra o bolo acha ruim, você acha que vai comprar de novo? Obviamente que não. Mas para quem recebeu sem ter, né? Sem ter pago os justos honorários, achou ruim. Mas não fica um lá na loja dela, ela vende tudo. Sabe por quê? Porque as portas estão abertas para ela. Porque ela pertence ao mundo lá de cima. Diga amém.